todos sabiam qual era a sua paternidade, e ainda que alguns discutissem porque chamavam Jesus de bastardo, mas qual era a sua herança materna. Tanto é que você pode perceber que Lucas, ele cuida da herança, né, da árvore genealógica de Jesus, segundo a perspectiva de José. Enquanto Mateus cuida da árvore genealógica de Jesus, não, é o contrário. Mateus cuida da árvore genealógica de Jesus segundo José, segundo a árvore genealógica de José. E Lucas cuida da árvore genealógica de Jesus segundo a perspectiva de Maria. Então Jesus tem toda a sua descendência catalogada através de Maria e tem toda a sua descendência catalogada através de José. E quando você vai para o livro de Mateus, a gente já passou por isso, eu não vou olhar agora, mas você percebe que havia, né, 12 gerações dos patriarcas até Davi, 12 gerações de Davi até o tempo em que o povo foi para o cativeiro, e depois, na volta do povo do cativeiro, 12 gerações do povo, né, agora retornado à terra prometida, do povo até Jesus Cristo. Então você tem 3 gerações, né, 3 grupos de 14 gerações. No total, né, são 24, são 14, 28, com 14, qual é a conta? Deixa eu ver aqui. 28 com 14, não fiz essa conta. Estou fazendo agora. 28 mais 14 é igual. São 42 gerações, né? Desde os patriarcas até Jesus Cristo. Então Mateus, ele pontua isso muito bem sobre a identidade de Jesus. E nós sempre conversamos a respeito falando o seguinte, que Jesus é 100% homem e Jesus é 100% Deus. Sendo que, no seu ministério, durante a sua estadia aqui no planeta Terra como homem, ele não teve, como diz Tiago, não teve por usurpação ser igual a Deus. Obrigado, Amanda, 42, né? Então, você não teve por usurpação ser igual a Deus, não obstante ele ser Deus. Eu até contei a historinha para você que eu ficava numa dificuldade, e uma vez a minha filha Giovana, ela tinha 10, 11 anos, que ela queria saber se Jesus era Deus, como é que alguns pastores pregam que, mas Jesus era Jesus? E aí eu tive que assistir com a Giovana o filme, né? O filme que agora é até de sessão da tarde, mas naquela época já era um filme antigo, com a Giovana, minha filha. Hoje ela tem 25 anos, né? Então já faz algum tempo. Ela tem 11, 12 anos, eu assisti com ela um Príncipe Nova York, com Ed Murphy. E aí eu falei para ela, olha, exatamente o que acontece com esse príncipe aqui. Esse príncipe, não obstante ser príncipe lá na sua terra, ele aqui, ele não passava de um serviçal, né? De um profissional de limpeza, de uma loja de fast food, uma loja de lanche, de fast food, né? Então, as pessoas reconheciam ele como príncipe. Mas ele não queria ser príncipe, não obstante ele ser príncipe. Mas ele estava ali como cidadão nova-iorquino normal, né? Então, é exatamente o que aconteceu com Jesus. Jesus era reconhecido como Messias, ele se dizia Messias, ele se dizia descendente de Davi, ele se dizia completamente constituído, até mesmo sacerdotalmente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele era um herdeiro de Abraão, segundo a árvore genealógica. Então, um herdeiro de Abraão que havia destacado exatamente a aliança do sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que também era rei de Salém, ou seja, era rei de toda essa região de Jerusalém, de toda Jerusalém e de toda a circunvizinhança. E quando Abraão lhe dá o dízimo,
Abraão está estabelecendo uma aliança, que a gente poderia dizer uma aliança de um contrato, de uma escritura, de uma compra. Por quê? Porque Melquisedeque lhe dá o pão e o vinho, estabelecendo ali o que? Uma celebração, profeticamente falando, uma celebração de uma Páscoa, uma celebração da morte do Senhor Jesus. Mas também, ao mesmo tempo, ele entregando-lhe o dízimo, ele está o quê? Ele está se submetendo, está eu poderia dizer, se subjugando àquele sacerdote, só que aquele sacerdote era sacerdote do Deus Altíssimo, e ele estabelece uma aliança. Então, no Salmo 110, Davi, agora você vai entender, 14 gerações mais tarde, Davi pontua no Salmo 110 exatamente essa identidade sacerdotal, essa identidade patriarcal, mas também essa identidade davídica, como rei, como sacerdote, como o filho de José e de Maria, mas principalmente como ungido de Deus, o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Então você tem essa identidade de Jesus sendo pontuada e ao mesmo tempo, né, pressionando os fariseus daquele momento, os escribas, os mestres da palavra naquela época. Por quê? Porque se eles respondessem alguma coisa a mais sobre o Cristo, eles estariam se denunciando, que eles não estavam crendo que Jesus era o Messias, que na verdade muitos deles sabiam. A gente já conversou a respeito disso, né? Bom dia, Eliane. Então muitos sabiam de quem era Jesus, mas não poderiam, né, abrir esse precedente, não poderiam abrir esse espaço, porque senão eles estariam se autoacusando. E claro, eles estavam cometendo crime. Como eles não reconheceriam Jesus Messias? Como eles não reconheceriam Jesus, né, o enviado, o prometido das nações, o verdadeiro herdeiro do trono de Davi, um trono que se tornaria sempre eterno? Não poderia. Porque eles estariam, né, depreciando a própria doutrina e a própria teologia que eles defendiam. Então, essa dúvida permaneceu por séculos e séculos e séculos. E desculpe, até os dias de hoje, algumas seitas ainda teimam em não reconhecerem a plenitude da identidade. Reconhecem a identidade de Jesus, mas não a sua plenitude, não a sua completude, como alguém que descende de Davi, como alguém que descende de Abraão, como um patriarca que reconheceu na ordem daquele sacerdote segundo a ordem Melquisedeque o seu sacerdócio, mas também que veio como servo. E como servo, ele esvaziou-se de si mesmo. Em nenhum momento ele tomou atitude na sua divindade, mas tudo que ele fez, tudo que ele procedeu, ele agiu conforme a sua humanidade. E dentro dessa perspectiva, na sua humanidade, tudo que ele fez não foi ele quem fez, mas foi o Espírito Santo através dele, como ele por muitas vezes ele mesmo afirma. Então, é simples, mas é complexo ao mesmo tempo. Por quê? Porque nós aprendemos e nós desenvolvemos essa capacidade de entendermos isso, claro, na nossa razão, no nosso entendimento, mas também passa pela nossa fé. Ou nós cremos ou nós não cremos. Então, quando Jesus faz essa pergunta aos fariseus, ele está, na verdade, perguntando aos fariseus para que o povo possa ouvir, para que essas multidões que o acompanhavam pudessem aferir
e terem a condição de estabelecer um juízo de valor. Quem era Jesus? O que Jesus estava fazendo ali? A quantas andavam a estrutura, a profundidade, a eficácia dessa doutrina, dessa teologia proposta pelo Senhor Jesus? O que significava realmente o reino dos céus? Então eram perguntas que, por causa dessas indagações de Jesus, Jesus não estava apenas confrontando um grupo dentro do judaísmo para saber como eles saberiam, como responderiam, se responderiam com muito ou mais profundidade, não. Mas Jesus está indagando para todos, para que todos ali pudessem ter um espaço para entenderem quem era Jesus e para sentirem em Jesus Cristo o que ele poderia fazer por cada um daqueles que estavam ali. Que é exatamente a pergunta que ecoa durante séculos e séculos e milênios e aportam na nossa vida hoje. Quem é Jesus para nós? O que ele significa para mim e para você? Por quê? Porque quando você olha na árvore genealógica, seja de Lucas, né, ou seja de Mateus, ou seja, na perspectiva de Maria ou na perspectiva de José, você percebe que ali naquela árvore genealógica tinham todas as pessoas que fizeram parte da história do Antigo Testamento. Ali você tem prostitutas, ali você tem escravos, ali você tem estrangeiros, ali você tem reis, ali você tem profetas, ali você tem sacerdotes, ou seja, você tem pessoas benditas, segundo a lógica da antiguidade, mas também você tem pessoas malditas. Então quem é Jesus? Jesus é exatamente essa pessoa que vem através da sua vida, do seu ministério, da sua prerrogativa como descendente de Davi, ele perpassa por todas as situações e circunstâncias da humanidade. Ele lida com todo tipo de pessoa. E nós percebemos que para cada tipo de pessoa, ele tinha como se relacionar em amor, como entender aquela situação, como conversar com essas pessoas. Talvez, e muitas vezes, até mesmo na mesma linguagem daquelas pessoas. Não para confrontar, mas para elevá-las a uma condição de pessoas remidas, restauradas, socorridas, curadas, visitadas, libertas, para viver exatamente aquilo que Jesus havia de fazer e que veio fazer e que cumpriu tudo aquilo que ele veio fazer. Como a gente já discutiu a respeito, né? Está consumado. Ele veio consumar tudo aquilo. Ele veio cumprir com tudo aquilo que o Senhor havia profetizado através dos livros antigos, através dos livros históricos e também através dos profetas. E a palavra do Senhor mostra que Jesus é esse servo que veio nos servir de vida, que veio nos libertar, nos salvar e veio estabelecer uma identidade espiritual. E por causa dele, através dele, nós estamos aqui. Então Jesus é esse descendente. Ele descende de todo tipo de pessoa para exatamente mostrar que o ambiente, o meio, não definem uma pessoa. Mas o que define uma pessoa, segundo a filosofia, né? Segundo a sociologia ela insiste em falar que o meio define, né? Então, às vezes, a pessoa é menos ou mais por causa do meio. E Jesus mostra que isso é completamente discutível aos olhos de Deus. Por quê? Porque quando nós nos propomos a servir ao Senhor, não importa onde estamos.
Não importa o ambiente que nós estamos, as circunstâncias que estamos, porque Jesus está acima de tudo isso. E quando Jesus, ele pergunta para os fariseus, ele na verdade está perguntando para nós todos, quem é Jesus para mim? Em Lucas capítulo 1, versículo 31 diz assim: eis que conceberás e darás à luz um filho, e a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aí a palavra do anjo conversando com Maria a respeito daquela gravidez, né, concebida, aquela gravidez estabelecida pelo Espírito Santo. Em Isaías capítulo 9, versículo 7 diz assim: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então, é a palavra de Isaías se cumprindo em Jesus Cristo. Isaías 55:3 diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então, aquilo que o Senhor havia prometido há 1000 anos antes a Davi, agora estava se cumprindo em Jesus. Ou seja, as misericórdias prometidas a Davi estavam se cumprindo em Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ter acesso a essas misericórdias do Pai. Amós 9, versículo 11, 12 diz assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, levantando-o das suas ruínas, e restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Então a palavra do Senhor, ela é o cumprimento de todas as promessas. A palavra do Senhor tem 2 grandes assuntos. O primeiro é o Senhor prometendo, é a palavra do Senhor. É a palavra rema, que tem força, poder para se manifestar. Mas também é a constatação do cumprimento dessas mesmas palavras. Porque a Bíblia diz: passarão céu e terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, quando eu e você nos propomos a viver intensamente a figura, a pessoa, a plenitude, a profundidade desse Cristo. Cristo é Messias, né? Cristo no grego e Messias, Machia no hebraico, né? Então, Messias, Cristo, ungido, prometido, o separado, o consagrado, o enviado, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. A Ele todo louvor, a Ele toda honra, a Ele toda glória, em nome de Jesus. Então, quando Jesus, ele indaga, ele está indagando exatamente aquilo que ele indagou, né? A gente já passou em Mateus capítulo 16, quando pergunta: o que o povo diz de mim? Quem eu sou? Depois ele pergunta para os seus discípulos: o que o povo diz de mim? Quem eu sou? E agora ele pergunta para os religiosos: quem eu sou? Quem é o Cristo? Quem é o Messias? E cada grupo respondeu de uma maneira. Cada um respondeu de uma forma. E cada um tinha uma perspectiva de quem era Jesus. A religião até hoje, ela está ainda se debatendo de quem é, aprofundadamente falando, quem é Jesus, tentando esquadrinhar Jesus. Eu já vou dar a resposta. Não vai conseguir, porque Jesus está muito além, muito acima da nossa compreensão. A gente pode dar uma direção, mas falar na plenitude totalmente quem é Jesus, sabe por quê? Porque existe um espaço.
Não é um espaço porque Deus deixa uma dúvida, mistério, como alguns poderiam dizer. Mas é porque esse espaço ele tem que ser preenchido por mim e por você, individualmente falando, para que eu e você possamos dizer: quem é esse Jesus? Que espaço ele ocupa na minha vida e na minha existência, na minha maneira de viver, na minha maneira de pensar, na minha maneira de sentir, na minha maneira de enxergar aquilo que está ao meu redor? Quem é Jesus? Então, na verdade, esse espaço é um espaço, né, produzido, reproduzido pelo próprio Espírito Santo, para que agora eu pessoalmente falando, possa responder e preencher esse espaço conforme aquilo que eu quiser. É como uma redação na escola, né? Tem lá as linhas na prova, tá tudo em branco e tem o título. E a gente tem que preencher, né, com algumas frases, geralmente é 30 linhas, né? 30 linhas sobre aquele assunto que a redação que o professor está pedindo. É exatamente isso que o Senhor Jesus faz conosco. É como se fosse uma folha em branco. Ele faz uma pergunta lá em cima no cabeçalho: quem diz quem eu sou? E você? O que você diz quem eu sou? E essa pergunta vai ecoar pela existência do gênero humano, até que todos nós consigamos responder: quem é esse prometido? Quem é essa rosa de Saron? Quem é essa verdadeira estrela da manhã? Quem é esse sol do meio-dia? O sol da justiça? Quem é o leão da tribo de Judá? Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Quem é o filho de Davi? Quem é esse que é chamado o Filho do Deus Altíssimo? Glória a Deus. É uma grande bênção pensar sobre a palavra do Senhor, e nós vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. É por isso que eu falo que, né, já diriam os antigos, né, que a maneira mais eficaz, contundente que